Irmãos, vamos lá, irmãos. Falar de mais um assunto aqui que inclusive pediram, né? O uso da barba para o cristão. Esse assunto, essa polêmica nunca acaba, né? E acho que nunca vai acabar. Mas vamos lá. Irmãos, para nós iniciarmos na Escritura, Novo Testamento, para a Igreja de Cristo, a palavra de Deus não menciona absolutamente nada sobre o uso da barba. Nem que sim e nem que não. É totalmente neutra nesse assunto. Não tem ordenança, não tem indícios, não tem princípios, não tem nada na Escritura para a igreja, para os cristãos, sobre o uso da barba. Tá? Irmãos, os judeus, os israelitas do Antigo Testamento usavam barbas. Tá? Tanto é que tem um ponto, né, para os judeus do Antigo Testamento, que era proibido eles apararem, danificarem a ponta da barba. Ou seja, mostra para nós que eles usavam barba, né? O salmo, o óleo que é jogado sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Então, Arão usava barba, Moisés usava barba, Abraão, irmãos, todos os homens de Deus do Antigo Testamento usavam barba, porque era uma cultura judaica, como eu acabei de mencionar. Tem até um ponto que diz que não era para eles aparar ou danificar a ponta da barba. Certo? Irmãos, os 12 apóstolos, os apóstolos de Cristo e os outros também, que teve mais de 12, eram judeus. Também usavam barba. O Senhor Jesus era judeu, usava barba. Certo? Então vamos lá. E alguém que usa barba, algum cristão, quer fundamentar nessas passagens. Aí vem com falácia. Ah, se Jesus fosse na igreja tal, ele ia ser rejeitado porque ele usa barba. O Senhor Jesus era judeu. Você é judeu? Não, você é gentil. O Senhor Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia porque era judeu. Você foi circuncidado ao 8º dia? Não, porque você é gentil. O Senhor Jesus guardava o sábado porque ele era judeu. Você vai guardar ou guarda o sábado, o mandamento da lei? Não, porque você é gentil. Então, usar os homens de Deus do Antigo Testamento, ou mesmo os apóstolos e o Senhor Jesus, que eram judeus, para tentar, né, abrir uma porta para usar barba, não é argumento. Não é argumento. Certo? Era uma tradição, uma cultura judaica. Não para a igreja gentílica. Nós somos gentios, certo? Irmãos, também tentar usar a passagem lá de José, quando ele saiu da prisão para interpretar o sonho de Faraó, a palavra diz que ele barbeou-se, né? E alguém também quer justificar essa passagem que o cristão não deve usar barba. Também não é fundamento. Não é parâmetro, porque era uma cultura, uma tradição dos egípcios não usarem barba. E nós não somos egípcios, nós não seguimos uma cultura e uma tradição egípcia. Não. A nossa guia, a nossa base de conduta é somente a Escritura. Certo? Então, na Escritura, para a igreja, não menciona nada sobre o uso ou a proibição da barba. Certo? Então, vamos continuar. Irmãos, então, como nós procuramos nos conduzir pela Escritura, nós não vamos implantar entre nós
a cultura das denominações, certo? Então, irmãos, as igrejas pentecostais ou as congregacionais, como a congregação, a assembleia, irmãos, é uma cultura entre elas, dentro delas, que os homens não usam barba. Isso é muito antigo, desde a fundação delas, em 1910. Né? Por algum motivo, os homens passaram a não usar barba. Irmãos, e isso virou uma cultura dentro dessas denominações, virou uma tradição, virou uma doutrina, certo? E todos que iriam fazer parte dessas denominações aceitavam essa doutrina. Hoje que o negócio está mudando, irmão, mudou, depois do advento da internet, de acesso a informações, então hoje o negócio deu uma movimentada. Vamos lá, irmãos, como nós dissemos, nós não vamos defender o uso da barba e nem proibir, porque a palavra de Deus se cala nesse assunto. E onde a escritura se cala, nós também devemos nos calar. Porque a própria escritura, pelo Espírito Santo, ela diz para nós, não irmos além daquilo que está escrito. Certo? Porém, irmãos, se alguém vai se filiar a uma denominação, vai ser membro de uma igreja, de uma denominação, e ele tem conhecimento das regras daquela igreja, daquela doutrina, daqueles ensinamentos, e ele adere, irmãos, ele aderiu, ele aceitou. O que nós temos, o que nós estamos vendo hoje? Pessoas que já fazem parte da congregação, vou pegar a congregação como exemplo, porque sempre proibiu o uso de barba, né? Até disciplinava quem usava barba. Então, alguém já está na congregação, sabe que a cultura, o ensinamento, a doutrina dessa igreja é não usar barba, e alguém aceita isso e está lá. Aí agora, depois do advento da internet, alguém quer se impor dizendo que vai usar barba e quero ver quem vai tirar a minha liberdade. Irmão, isso no mínimo é afronta, é rebeldia, é criar polêmica, é criar contenda. Porque a pessoa sabia que aquela denominação não tinha um costume dos homens usarem barba. Ele aceitou, ele está lá há muitos anos. Agora ele quer usar barba e desafiar os líderes daquela denominação. Biblicamente está errado, irmãos. Biblicamente está errado. O reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria do Espírito Santo. Se o meu comer carne ou o meu beber vinho escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne e nunca mais beberei vinho. Então, se você aceitou fazer parte dessa denominação, já sabia que o costume, a tradição, era os homens não usar barba, você aceitou e agora você quer impor o uso da sua barba, que todos aceitem? O reino dos céus não é isso, não é comer, não é beber, não é barba, não é brinco, não é batom, não. Não. Então, os fortes que suportem os fracos. Então, se alguém diz que tem o conhecimento e que na escritura não fala nada sobre barba, então eu vou usar barba e quero ver alguém falar alguma coisa. O conhecimento, o apóstolo diz que ele incha, mas o amor, ele edifica. E se você tem conhecimento, se julga sábio, se julga forte, você vai criar polêmica, confusão por causa da sua barba? O reino dos céus não é sobre barba, é sobre o amor. Novamente, não estamos defendendo aqui. Estamos expondo o que nós compreendemos pelo que está acontecendo hoje. É isso, irmãos. É isso. Então vamos lá, entre nós aqui, irmãos, entre nós aqui, o que acontece? Olha só,
Irmãos, alguém fala que é judaísmo. Saudação com ósculo santo, um beijo na face. É bíblico, é para a igreja, está lá em todas as cartas apostólicas para a igreja. Saudais uns aos outros com ósculo santo da caridade. Beijo fraternal, beijo de amor, beijo fraterno na face. Isso é ósculo santo, está lá nas cartas apostólicas para a igreja. Então nós nos saudamos com ósculo santo. Certo? Irmãos, os judeus se saudavam, né? Se saudam com ósculo santo. Os apóstolos, a igreja apostólica, a igreja primitiva, se saudavam com ósculo santo. Certo? Então nós também nos saudamos com ósculo santo. Irmãos, e todos eles usavam barba. Então não era incômodo um beijar a face do outro, porque os dois eram barbudos. Então não é incômodo. Mas nós não somos judeus, nós não usamos barbas. A maioria não usa barba. O uso de barba também, irmãos, é modinha, é moderno, é novo. Então esse é o problema dos crentes. Eles se conduzem pelo mundanismo, pela moda que se apresenta. Muito crente vai na onda. Não tem firmeza, não tem opinião própria, não se conduz pelas suas convicções. É levado pela moda mundana. E o uso de barba a gente vê que é moda, irmão. Menino novo aí com a barba parecendo um Papai Noel. Não estamos condenando, estamos sendo sinceros, é a nossa maneira de falar. Por quê? Porque é moda. Menino novo de 20 anos, barbudo, porque é moda, é modinha. E os crentes aderem, andam conforme a moda. Não estamos condenando o uso de barba, estamos sendo sinceros. Então, irmãos, os judeus se saudavam com ósculo santo e todos eles usavam barba. Então não era um problema, não era incômodo. Mas para quem não usa barba, saudar um irmão que usa barba vai ser incômodo, certo? Mas nós não podemos proibir alguém de usar barba se ele quer por causa do ósculo. Então, o que foi unânime entre nós aqui? Qual foi a decisão sobre o uso de barba? Se algum irmão entre nós quiser usar barba, é livre, porque a palavra de Deus não proíbe. Porém, se um irmão que não usa barba não quiser saudá-lo com ósculo, irmãos, também é um direito, porque a barba vai incomodar no rosto de quem não usa barba. Então, quem usa barba entre nós precisa ter essa consciência, que não é discriminação, não é desfeita, não é acepção de pessoa, não é nada disso. É apenas que a barba dele vai incomodar quem não usa barba na saudação com ósculo santo. Então, se saudam apenas pegando na mão. É isso. É isso, irmãos. Então, se alguém quiser usar barba entre nós, é livre. É isso, irmãos. Louvado seja Deus pela sua bendita palavra. É isso, irmãos. E vamos ser sinceros, irmãos, vamos ser sinceros. Então, irmãos, como isso é uma cultura nas denominações, né? Eu não sei aí fora no mundo, mas aqui no Brasil é uma cultura antiga. Desde quando as denominações foram fundadas, os cristãos, homens, não usam barba. Irmãos, então isso já foi inserido na sociedade no Brasil geral, até fora da igreja, até fora das denominações. Então, irmãos, para pessoas que não são crentes, na cabeça deles, na mente deles, quando ele imagina um homem cristão, ele imagina o quê? Um homem cristão que não ingere bebida alcoólica, que não fala palavrão, né? Que não usa shorts. É isso, porque isso já está inserido na cultura e na sociedade em relação ao evangelho. É isso, irmãos. E também vem na mente deles, um homem cristão não usa barba. Isso é fato, irmãos, isso é indiscutível, porque isso é questão de cultura. Então, as denominações chegaram no Brasil, né, as pentecostais, em 1910. Então, desde então, foi implantado na cultura da nação que o homem cristão, ele não usa barba. Então, até para as pessoas que não são crentes, eles imaginam que um homem cristão não usa barba.
E quando vem um cristão, um crente na rua, né, vê alguém de barba, barbudo, e começa a conversar, e a pessoa fala que é crente, que é cristão, irmãos, aquele que não é crente, ele até se espanta. Ele pode não falar, mas ele vai pensar, puxa, um barbudo crente estranho, a pessoa vai achar estranho. Por quê? Porque a cultura que as igrejas pentecostais trouxeram para o Brasil é que homem cristão não usa barba. E faz nós lembrarmos, irmãos, da passagem do trigo e do joio. Então, não é um costume que afeta em nada o uso da barba ou não. Mas se já está enraizado tanto na igreja, né, nas denominações, quanto na própria sociedade fora da igreja, que o homem cristão não usa barba, irmão, se for tirar isso, vai causar uma ruptura, vai causar um dano, como nós vemos que tem causado. É isso. Os irmãos me perdoam, eu vou dar um exemplo particular aqui, pessoal meu, né? Só para exemplificar. A minha mãe não é cristã, a minha mãe não é crente. Irmão, se eu chegar lá na casa da minha mãe para visitá-la, barbudo e de shorts, primeira coisa que a minha mãe vai perguntar: você não é mais crente? É isso, irmãos. Por quê? Porque já está incutido na mente da sociedade que o cristão não usa barba. É isso, irmãos. Então, e é um bom costume, é algo normal. Irmão, particularmente também, para mim é mais apresentável a pessoa sem barba. Talvez seja uma questão de costume, por causa da cultura também. Mas a minha opinião pessoal é isso. Então eu não me vejo de barba. Então, toda vez que eu vou para o culto, para o ensino bíblico, é a barba feitinha, lisa, zerada. Me sinto mais apresentável. E nem barba por fazer não gosto de deixar. Isso é coisa pessoal. Então, é isso, irmãos. Então, lembram da passagem do trigo e de joio? Senhor, quer que nós arrancamos o joio então? Não, não. Se for arrancar o joio, vai danificar o trigo. Deixa para nós tirarmos no dia da colheita. Então, irmãos, tem coisa que é desnecessário mexer. Então, se já está implantado que não usa barba, por que que alguém vai querer criar contenda, criar confusão, criar polêmica para poder impor que ele vai usar a barba? Não é andar conforme o amor, irmãos. É contenda, é contenção, é ser contencioso. Novamente, não estamos defendendo, estamos apresentando o nosso ponto de vista a partir de princípios. É isso, irmãos, mas entre nós é da forma que nós já dissemos. Se alguém ainda quer usar barba, é livre. É livre, com essa condição da saudação com o ósculo santo. Então a pessoa não vai se ofender, né? É conversado, é explicado, é passado, né? Então a pessoa, não, se ela tem o conhecimento de que ele pode usar barba porque a palavra não condena, então ela precisa ter esse conhecimento, essa firmeza de que os outros irmãos que não usam barba é uma escolha e um direito deles de não se incomodarem da barba roçar no rosto liso deles. É isso, irmãos. É isso. É isso, irmãos. Outra coisa, irmão, só para encerrar. A congregação, ela pratica o ósculo santo da caridade, que é o beijo no rosto, né? Só que eles praticam só lá dentro do templo, né? Até em culto familiar, reunião familiar que eles fazem para enfermo, eles têm ensinamento que não pode saudar com o ósculo santo, porque eles dizem que as pessoas que não são crentes vão se escandalizar de ver irmãos se saudando com o ósculo santo, com um beijo no rosto. Isso está errado, irmãos, porque a palavra diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo da caridade. Então, independente do lugar que eu estiver, se eu encontrar o meu irmão em lugar público, nós vamos nos saudar com o ósculo santo. Praça, mercado, na rua, no shopping, aonde quer que seja. Se nós nos encontrarmos, nós vamos nos saudar com o ósculo santo da caridade. É isso.
Não existe saudar só em lugar fechado para as pessoas de fora não ver a gente se saudando. Ué, então nós estamos nos envergonhando da doutrina que nós praticamos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então é isso, irmãos. Então é isso. Então, nós não estamos praticando nada aqui porque trouxemos da congregação que foi de onde nós saímos. De maneira nenhuma. O que a congregação pratica e nós continuamos a praticar é porque tem fundamento na Escritura. É isso. Ó, os irmãos me perdoem, eu ia parar, mas aí eu gravei esse áudio aqui e me veio outra questão sobre a barba. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi convertido, ele entendeu o evangelho, Deus revelou a graça para ele. E ele era um judeu que defendia o judaísmo com unhas e dentes, como nós sabemos. Paulo, antes de se converter, ele perseguia os cristãos, falava que o cristianismo era uma seita. Mas ele entendeu o evangelho, ele recebeu a graça de Cristo. Ele entendeu, ele escreveu cartas, irmãos, combatendo alguns judeus que se convertiam e queria trazer do judaísmo mandamentos e doutrinas judaicas para o evangelho de Cristo. Paulo combateu firmemente. Se vós deixar vos circuncidar, da graça tendes caído. Paulo combateu a circuncisão no evangelho, no cristianismo. Mas olha que profundidade, irmãos, olha que profundidade. Mas por que Paulo, então, circuncidou Timóteo? Se ele mesmo escreveu combatendo a circuncisão para os cristãos convertidos do judaísmo. E por que ele circuncidou Timóteo? Meu Deus, irmãos, para quê? Para não criar ocasião entre os judeus lá em Jerusalém. Para ele ter livre acesso entre os judeus e ter liberdade para pregar o evangelho, porque ele sabia que a circuncisão diante de Deus nada é, mas agora a salvação era pela fé, é circuncisão no coração, feita pelo Espírito Santo, e não mais uma circuncisão no despojo da carne. Ele compreendeu. Então, para manter a paz entre os judeus, para ter liberdade, para pregar o evangelho de Cristo, ele circuncidou Timóteo, porque ele compreendeu pela graça de Deus que a circuncisão diante de Deus nada é. É isso. Então ele não circuncidou Timóteo, porque se não circuncidar, não vai se salvar. Não. Quem pregava isso era os judeus novos convertidos ao evangelho, e não entenderam. E falavam que para se salvarem precisava da circuncisão. Paulo entendeu que para salvar é pela fé em Cristo, é pela graça, não é por obras. Não é pela circuncisão, não é por lei judaica. Então ele simplesmente, por isso ele circuncidou Timóteo, porque ele tinha consciência, plena consciência e convicção em Deus que a circuncisão não quer dizer nada. Se a circuncisão diante de Deus não quer dizer nada, e se eu circuncidar Timóteo, eu vou ter total liberdade entre os judeus para pregar o evangelho. Se eu não circuncidar Timóteo, a porta do evangelho aqui em Jerusalém, entre os judeus, ela vai fechar. Então eu vou manter a porta do evangelho entre os meus irmãos na carne aberta. Pegou e circuncidou Timóteo, irmãos. E alguém quer fazer questão, contenda, guerra, divisão, um auê todo por causa de barba. Você não é crente? Você não é firme na fé? Você não tem ciência, não tem sabedoria, não é alicerçado em Cristo? Então, tira a barba para manter a paz. A instituição a qual você faz parte não usa a barba, então tira a barba. Vai fazer caso por causa de barba?
Aí criar contenda, polêmica, um auê todo que nós vemos que tem acontecido por causa da barba. É isso, irmãos. É isso. É bem simples assim.